E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Sombra na área. Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho a respeito das funções exponenciais. Um conteúdo bem importante, de grande incidência em vestibulares e no Enem. Espero que você goste do vídeo e se você gostar, por favor, faz aquele procedimento. Se inscreve no canal, dá um like no vídeo. Vamos fazer o canal crescer para que mais e mais pessoas tenham acesso a conteúdos de matemática. Grande abraço a todos e vamos embora para o vídeo. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho a respeito de função exponencial. Vamos lá. Bom, o que seria uma função exponencial? Uma função exponencial é toda função f que vai dos reais para os reais, ou seja, o domínio é o conjunto dos reais, o contradomínio também é o conjunto dos reais, da forma f de x igual a elevado a x, onde o a é maior que zero e o a é diferente de 1. Ok? Por exemplo, alguns exemplos de funções exponenciais. F de x igual, por exemplo, 2 elevado a x. Tá vendo? A base, que é o a, é maior que zero e diferente de 1. Por exemplo, f de x igual a meio elevado a x. Ó, a base também é maior que zero e diferente de 1. Essas aqui são as mais simples. A gente pode também dar uma complicada fazendo, por exemplo, assim, ó. 3 vezes 2 elevado a x mais 1. Tá vendo? Isso aqui também é uma função que segue o mesmo esquema das funções exponenciais mais simples. Então, quando a gente multiplica essa função por um número, a gente pode até fazer assim, por exemplo, ó, f de x igual a 4 mais 3 vezes meio elevado a menos x mais 4, por exemplo. Tá vendo? Isso aqui também é uma função que obedece o esquema da função exponencial. Agora, não são exponenciais. Não são exponenciais. Por exemplo, f de x igual a 1 elevado a x. Tá vendo? A base aqui na condição aqui inicial não tinha que ser diferente de 1. Por quê? Porque, na verdade, 1 elevado a x, qualquer valor que a gente substituir nesse x aqui, vai dar 1, né? Então, na verdade, isso aqui é uma função constante. Constante igual a 1. Por quê? Porque 1 elevado a qualquer coisa dá 1. Então, isso aqui não é uma função exponencial. E uma outra também, por exemplo, menos 4 elevado a x. Essa função aqui também não é exponencial. Por quê? Porque a base ela precisa ser positiva. Agora, por que a base precisa ser positiva? Porque se a base não for positiva, a gente vai ter problema aqui com a existência para alguns valores de x. Quer ver? Por exemplo, se a gente tiver essa função aqui, ó, e aí a gente vai e calcula o f de meio. O f de meio seria menos 4 elevado a meio. E qualquer número elevado a meio significa calcular a raiz quadrada desse número. E a gente sabe que a raiz quadrada de menos 4, isso aqui ó, não existe nos reais. Como o nosso contradomínio é o conjunto dos reais, a gente fica com problema. Então, por isso que na nossa função exponencial a base precisa ser positiva, por conta desses problemas de existência que poderia dar para determinados valores de x. Ok? Beleza. Quais são os gráficos, o comportamento gráfico de função exponencial? Bom, então, dada a função exponencial mais simples que a gente tem, a elevado a x, onde o a é maior que zero e o a é diferente de 1, o que a gente pode ter? Nós vamos dividir isso aqui em dois casos. Primeiro caso, como é que seria o comportamento do gráfico quando esse a aqui ó, for maior do que 1? Tipo uma função assim, ó, f de x igual a 2 elevado a x, por exemplo. Como é que seria? Bom, o formato do gráfico é exatamente esse aqui, ó. Ou seja, a gente tem uma funçãozinha aqui, ó, que é crescente. E fica muito fácil a gente perceber, por exemplo, f de x igual a 2 elevado a x, à medida que você vai aumentando o valor do x, a gente vai aumentando também o valor do 2 elevado a x. Então, quanto maior o x, maior o 2 elevado a x, que é o y. Então, quanto maior o x, maior o y, a gente tem uma função crescente. Ok? Então, vamos ver quais são as principais características dessa função. Vamos lá. O domínio dessa função é o conjunto dos reais, ok? Ou seja, a gente pode substituir no x aqui ó, qualquer valor que a gente quiser. Não existe restrição, né? Olha a imagem. Esse gráfico aqui, ó, por mais que ele se aproxime aqui ó, do eixo x, ele nunca encosta no eixo x.
Então a imagem dessa função são valores maiores do que zero, tá vendo? Ó? Então são valores positivos. Então qual que é o conjunto imagem dessa função? Ó, reais positivos, tá vendo? Essa função, obviamente, ela é crescente, a gente já tinha comentado isso. Essa função ela passa sempre pelo ponto 0,1, porque fácil perceber, ó, quando a gente substituir esse x aqui por zero, ou seja, calcula o f de zero, a gente tem, independente de ser 2, de ser um a qualquer, o resultado vai dar 1. Então, quando o x é zero, ó, o y é 1. Então, esse gráfico ele passa pelo ponto 0,1, ó, que é esse aqui. Ó. Outra coisa super importante é essa daqui. Ó. Se o x cresce indefinidamente, então o y também cresce indefinidamente. Observa, ó, à medida que a gente vai pegando pontos em que o x vai aumentando, 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 olha o y também, ó, ele vai aumentando indefinidamente. Ó. Entendeu? Então, à medida que você aumenta o x, o y também cresce indefinidamente. E se o x decresce indefinidamente, então o y se aproxima cada vez mais de zero. Faz sentido, não faz? À medida que a gente vai diminuindo o valor do x aqui, ó, esse gráfico vai se aproximando cada vez mais do eixo x, sem nunca encostar no eixo x. Então a gente fala que o y ele tende a zero, ele fica cada vez mais próximo de zero, certo? Segundo caso é quando a gente tem uma base entre 0 e 1. Por exemplo, uma função assim, ó, meio elevado a x, ó, certo? E aí, como é que seria o comportamento desse gráfico? Ó, agora é o contrário, tá vendo? Agora essa função ela vai ser decrescente. Faz muito sentido, né? Porque como agora a gente tem, por exemplo, né, meio elevado a x, quanto maior for esse x aqui, ó, menor vai ser o meio elevado a x. Quer ver, por exemplo? Quando esse x é 1, a gente vai ter meio elevado a 1, que é meio. Quando esse x aqui for 2, a gente vai ter meio elevado a 2, que é 1/4, tá vendo? A gente aumentou o x de 1 para 2, o y diminuiu de 1/2 para 1/4. Então, quanto maior o x, menor o f de x. Por isso que essa função é decrescente. Ok? Bom, principais características dessa funçãozinha aqui, ó, nesse caso. O domínio também é o conjunto dos reais, ou seja, a gente não tem limitação para o x, ele pode assumir qualquer valor. A imagem também é o conjunto dos reais positivos, tá vendo? Esse gráfico, apesar dele estar se aproximando cada vez mais do eixo x, é que ele não encosta no eixo x. Então, os valores de y são todos eles maiores do que zero. Ó. Todos eles acima do zero. Ó. Certo? Todos eles acima do zero. Então, reais positivos, a imagem dessa função. A função é decrescente, muito claro, né? A gente já tinha até comentado isso inicialmente. Ela passa também pelo ponto 0,1, óbvio, né, pessoal? Se a gente substituir esse x aqui por zero, ó, calcular o f de zero, independente do valor que a gente colocar aqui, ó, a elevado a zero é 1, independente da base. Então, ela passa por esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui é o ponto 0,1. Então, tanto no caso crescente quanto no caso decrescente, ela passa por esse ponto. Agora, olha só, quando o x cresce indefinidamente, o y se aproxima cada vez mais de zero. Ó, o gráfico diz isso para a gente mesmo. Ó. À medida que a gente vai crescendo o x, ó, esse gráfico vai se aproximando cada vez mais do eixo x, ou seja, o y vai se aproximando cada vez mais de zero. Então, quando o x cresce indefinidamente, o y fica cada vez mais próximo de zero. E o contrário, ó, quando o x decresce indefinidamente, ó, o que vai acontecendo com o y? Ele vai crescendo indefinidamente. O contrário, né? Ok? Bom, esse seria o comportamento dos dois modelos de gráfico que a gente tem. Esses são os mais simples, né? Bom, outra coisa super importante da gente abordar são as equações exponenciais. O que são equações exponenciais? Equações exponenciais são aquelas que têm a incógnita lá no expoente. Basicamente, qual que é a propriedadezinha que a gente vai usar para resolver as equações exponenciais? A propriedade é essa daqui, ó. Se eu tenho o a elevado a x1 igual a elevado a x2, isso vai acontecer se somente se o x1 for igual ao x2. Obviamente, né, para um a maior que zero e diferente de 1. Tá? Então, se a gente tem duas potências com a mesma base, para a gente ter essa igualdade aqui, basta que esses expoentes sejam iguais também. Ó. Quer ver, por exemplo? A gente poderia ter uma situação assim, ó, por exemplo, eu quero resolver essa equação exponencial, bem simples. 2 elevado a x igual, por exemplo, 16.
Para a gente poder resolver essa equação aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar os dois lados aqui da equação como potências de mesma base. Então eu vou repetir o 2 elevado a x, e quando a gente fatorar esse 16 aqui, ó, a gente vai obter 2 à quarta, né? E aí, olha só, 2 elevado a x igual a 2 à quarta. Isso quer dizer, então, que o x é 4. Então, a solução dessa equação aqui é o 4. Bem tranquilo, né? Beleza. Inequações exponenciais. O que são inequações exponenciais? São inequações que contêm a incógnita no expoente. E aí, para a gente resolver as inequações exponenciais, a gente vai dividir em dois casos. Primeiro, quando a base da nossa exponencial for maior do que 1. E aí, o que vai acontecer? Se a base for maior que 1, perceba, se o a elevado a x1 é maior que o a elevado a x2, quando a gente for comparar os dois expoentes, a gente vai manter a desigualdade, tá vendo? Ó? Não era maior? Então, quando a gente for comparar os dois expoentes, a desigualdade continua maior, a gente conserva a desigualdade. Quer ver, por exemplo? Vamos pegar aquele quase igual aquele exemplo que a gente fez, ó. 2 elevado a x igual a, por exemplo, maior do que 16. Como é que a gente faz para resolver essa inequação? 2 elevado a x maior que quem é 16? 2 à quarta. Agora, o que a gente vai ter que fazer para resolver essa inequação? A gente tem que comparar os expoentes, né? Nós vamos comparar o x com 4. E agora, a gente vai manter a desigualdade ou a gente vai inverter a desigualdade? Bom, como a base aqui da potência 2 é um número maior do que 1, a gente vai manter a desigualdade. Se aqui é maior, continua maior. Se aqui fosse menor, a gente colocaria menor aqui. Ó. A gente vai conservar a desigualdade. Agora, e quando a gente tem uma exponencial, uma inequação exponencial, em que a base está entre 0 e 1, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. A elevado a x1 maior que a elevado a x2, se somente se, observa, ó, a gente está querendo resolver isso daqui. Para resolver isso aqui, a gente tem que comparar os expoentes. E agora observa, ó, quando a base estiver entre 0 e 1, ao comparar o x1 com o x2, olha como é que estava a desigualdade aqui, ó, maior. Olha como é que ela ficou aqui quando a gente foi comparar os expoentes. Ficou menor, ou seja, a gente inverteu a desigualdade. É assim que a gente tem que fazer. Por exemplo, imagine que eu queira resolver essa inequação aqui, ó, bem simples, ó. 1/3 elevado a x é, por exemplo, menor do que 1 sobre 81. Bom, a primeira coisa é colocar esses dois lados aqui como potência de mesma base, né? Então, 1/3 elevado a x menor 1 sobre 81 é 1/3 elevado a 4. Ok? Agora, a gente precisa comparar esses expoentes, né? A gente precisa comparar o x com o 4. Então, a gente vai manter a desigualdade ou a gente vai inverter a desigualdade? É só olhar para a base. Ó. A base das duas potências não é 1/3, ou seja, um número entre 0 e 1. Então, quando a gente for comparar os expoentes, se a desigualdade aqui é menor, a gente vai inverter aqui, ó, maior. Se a desigualdade aqui fosse maior, a gente inverteria ali para menor, tá bom? Então, essas são as duas propriedadezinhas que a gente tem que ficar atento quando for resolver as inequações exponenciais. Bom, vamos fazer agora aqui dois exercícios para a gente poder treinar essas ideias que a gente acabou de ver. Então, olha só, observe a figura. Então, a gente tem um gráfico aqui, né? Aí ele fala assim, ó, nessa figura está representado o gráfico dessa funçãozinha aqui, ó. F de x igual a k vezes alfa elevado a x, onde o k e o alfa são constantes positivas. Ele quer saber quanto que é o f de 2. Ok, vamos lá. Bom, então, olhando no gráfico, a gente consegue tirar algumas informações bem importantes aqui, ó. Primeiro, esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, as coordenadas dele são 0 e 3 meios. Esse ponto aqui, ó, as coordenadas dele são -3 e 12. Esses dois pontos são pontos que pertencem a esse gráfico. Então, a gente pode substituir esses pontos na lei de formação da função. Então, por exemplo, se a gente quiser usar esse ponto, perceba que quando o x é 0, o y dá 3 meios. Ou seja, ao substituir o x por 0, ou seja, calcular o f de 0, o resultado disso vai ser 3 meios. Agora, vamos lá na lei de formação? Vamos substituir então o x por 0. Ó, a lei de formação está aqui. Então, quem seria o nosso f de 0? Seria k vezes alfa elevado a 0. Isso é igual a 3 meios. Perceba que alfa elevado a 0 dá 1. E aí a gente acabou de descobrir que o k é 3 meios. Beleza?
Então, até agora, a nossa função f de x é assim, ó. 3 meios vezes alfa elevado a x. Tá faltando a gente descobrir o alfa. Para isso, a gente vai usar o outro ponto, ó. Nesse outro ponto aqui, o que a gente sabe? Quando o x é menos 3, o y é 12. Ou seja, quando a gente for calcular o f de menos 3, o resultado disso é 12. Então vamos lá, nossa função está aqui, ó. Como calcular o f de menos 3? No lugar desse x, a gente vai colocar menos 3. Ele vai ficar assim, ó. 3 sobre 2 vezes alfa elevado a menos 3, isso é igual a 12. Ok? Bom, a gente pode simplificar aqui, ó. Você tem 3 aqui e 12 aqui, ó. 12 dividido por 3 vai dar 4. Agora, o que a gente pode fazer? Vamos passar esse 2 para cá multiplicando, a gente vai ter isso aqui, ó. Alfa elevado a menos 3 é igual a 2 vezes 4, 8. Agora, o que significa alfa elevado a menos 3? É 1 sobre alfa elevado a 3. Isso é igual a 8. Vamos trocar o 8 e o alfa ao cubo de posição, ó. Desce o 8 e passo o alfa ao cubo multiplicando. A gente vai ter assim, ó. 1/8 é igual a alfa ao cubo. Agora, se alfa ao cubo é igual a 1/8, o alfa vai ser a raiz cúbica de 1/8. A raiz cúbica de 1/8 é meio. Portanto, a gente acabou de descobrir quem é a função. Ó. Quem é a função? É 3 meios vezes alfa elevado a x. O que o exercício quer? F de 2. Então, vamos calcular o f de 2. Ó. O f de 2 é 3 meios vezes meio ao quadrado. Então, o f de 2 vai ser 3 meios vezes meio ao quadrado, 1/4. Finalmente, o nosso f de 2 dá 3/8. Legal? Ficamos com a letra A. Próximo. O número x que satisfaz essa sentença é negativo, par, primo, não inteiro, irracional. 3 elevado a x mais 1 é igual a 9 elevado a x dividido por 81. Numa equação, a gente tem que tentar colocar os dois lados como potência de mesma base para a gente poder fazer a igualdade dos expoentes, né? Então, como as nossas potências aqui, ó, essa aqui é 3, aqui é 9, aqui é 81, acho que dá para colocar todo mundo aí como potência de base 3. Então, essa daqui eu vou só repetir. O 9 eu posso falar que é 3 ao quadrado elevado a x. E o 81 eu posso falar que é 3 à quarta. Ok? 3 elevado a x mais 1 é igual, ó, aqui a gente vai conservar a base e multiplicar os expoentes, né, propriedade de potência, dividido por 3 à quarta. Continuando, 3 elevado a x mais 1 é igual a 3, ó, nós temos aqui uma divisão de potência de mesma base, né? Vamos conservar a base que é 3 e vamos subtrair o expoente, ó, 2x menos 4. Pronto, cheguei no ponto que eu queria. A gente tem duas potências de base 3, para a gente poder resolver essa equação, basta igualar os expoentes. Então, ó, x mais 1 é igual a 2x menos 4. Passo 2x para cá, o x menos 2x vai dar menos x. Passo 1 para cá, vai ficar menos 4 menos 1, menos 5. Multiplicando por menos 1, o nosso x vai dar exatamente 5. Portanto, esse número aqui, a solução é um número primo. Valeu, gente!